Olá, empreendedoras! No nosso vídeo dessa semana vamos falar de 5 passos para você se tornar mais produtiva na sua vida e nos seus negócios. Ser empreendedora realmente não é fácil, a gente precisa conciliar todos os papéis e vamos falar a verdade que para nós mulheres esses papéis são infinitos. A gente é mãe, esposa, filha, a gente tem uma série de coisas para realizar, precisa criar conteúdo, precisa tocar a empresa, tomar as decisões estratégicas, então tem muita coisa que precisa ser feita. Por isso, eu te dou um conselho, siga esse passo a passo que vai estar tudo garantido. Primeira coisa que você precisa realizar é realmente separar um tempinho ali na sua agenda ao longo do domingo para que você possa organizar a sua agenda. É isso mesmo. Eu sento todo domingo, é um ritual para mim. Eu sento com a minha agenda aberta e organizo todas as tarefas que precisam ser realizadas. Então, como que eu faço isso em primeiro momento? Eu escrevo uma lista de tarefas, aquelas listas de tarefas da semana mesmo, de todas as coisas mais específicas que eu preciso realizar naquela semana, e aí eu vou encaixando cada uma daquelas tarefas na minha agenda para ela ser realizada com data e horário para acontecer. O que mais faz com que você se sinta sobrecarregada é que muitas vezes você tem uma lista de tarefas enorme, um to-do ali, e você nunca consegue encontrar tempo na sua agenda, porque você já tem compromissos lá. Então você precisa bloquear tempo na sua agenda. Então, por exemplo, você vai produzir conteúdo para o seu Instagram, por exemplo. E aí você precisa pensar qual vai ser o meu horário de produzir conteúdo de forma semanal, uma vez que eu preciso produzir sempre conteúdo, né? Então é algo recorrente. Se é recorrente, você já deixa lá aquele horário reservado. Se não é recorrente, se é uma tarefa pontual, você coloca ali de forma pontual. E aí, a segunda dica, o segundo passo que eu vou te dar é que você use o Google Agenda. Eu amo papel, quem me conhece sabe, eu tenho 1 milhão de canetinhas aqui, adoro raciocinar escrevendo. Inclusive, uma das soluções que eu arranjei para isso foi escrever com a caneta do iPad, porque fica tudo arquivado, eu não preciso ter tantos mil cadernos como eu tinha antes. Mas falando de agenda, eu uso o Google Agenda. Por quê? O Google Agenda está disponível para qualquer celular, no computador, você pode usar em qualquer circunstância. Você consegue deixar compromissos fixos já marcado, e agora, né, com a chuva de compromissos online que a gente tem, é muito mais prático porque você já consegue vincular com a agenda da outra pessoa e fica tudo muito mais organizado. Além de que você nunca está sem o seu celular, ou seja, você nunca está sem a sua agenda. A agenda é algo que precisa estar com você o tempo todo. O tempo todo eu brinco que a agenda tem que ser mais íntima do que nossa melhor amiga, do que o nosso marido, porque ela tem que saber tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz está lá. E a gente está sempre com o celular na mão. Então, por isso é tão importante você ter o Google Agenda, porque muitas vezes você vai estar à noite num momento sem a sua agenda de papel, e aí o que vai acontecer? Você vai ter uma dificuldade maior, né? Então eu sempre digo que a gente precisa eliminar os obstáculos para que a gente possa facilitar o nosso dia a dia. Então o Google Agenda me rendia a tecnologia por conta disso, faz anos e anos que eu utilizo e vai ajudar muito na sua produtividade. O terceiro passo é você dividir a sua agenda em blocos. Então, uma vez que você abriu ali o Google Agenda, você vai colocar todos os seus compromissos fixos. Se você leva e busca seu filho na escola, se você tem alguma reunião na sua empresa que seja já fixa, qualquer coisa que você tenha, que você tem que fazer todos os dias, você precisa deixar lá fixo, tá? Então você consegue criar os compromissos de forma recorrente e aí fica muito mais fácil, você não precisa ficar anotando de novo ou pior, gastando tempo aqui na sua cachola
para que você possa se lembrar do tipo... Você vai anotar a agenda, não, mas espera que eu tenho que lembrar que eu já tenho tal coisa. Então isso gasta muito do nosso pensamento, né? E não vai ser tão produtivo. Então a gente precisa poupar esforços e já deixar ali tudo organizado. E aí, uma vez que você lance todos os seus compromissos fixos, você precisa pensar quais são os meus compromissos variáveis que eu posso tornar fixo. Então, por exemplo, se você vai ao salão de beleza, a manicure, e cada dia você vai num horário, você agenda, né, cada dia num momento, por que eu já não deixo isso fixo, né? Então você vai lá e fixa tarefas que não necessariamente dependem daquele dia e horário, mas você já coloca ali como fixo. Um ponto muito importante é você dividir a sua agenda em blocos. Então, por exemplo, eu tenho o bloco da beleza, né? Não precisa dar nome para os blocos, mas eu dou porque eu me divirto. Então, eu tenho o bloco da beleza que é de quarta de manhã, que eu vou fazer massagem e depois eu vou no salão de beleza fazer o cabelo. Então, toda quarta-feira de manhã isso acontece. E aí, quando eu vou, a manicure vem logo depois do salão de beleza. Porque aquilo já acontece tudo ao mesmo tempo na quarta de manhã. Eu não fico dividindo essa energia, entende? Então isso é tão importante. Na segunda tarde, por exemplo, eu tenho o bloco da produção de conteúdo. Então é o momento que eu produzo as pautas, que eu produzo, faço o planejamento do que eu vou postar, de quais conteúdos eu vou abordar. Eu tenho na parte da tarde ali, na quarta, quinta e sexta-feira, o bloco das mentorias, que são os blocos de atendimento de mentoria. Então a minha mente está toda direcionada para esses atendimentos. Na terça à tarde, por exemplo, é um bloco do podcast, então eu gravo os podcasts do Empreendedoras que Inspiram. Aliás, se você não conhece ainda, já vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá para o nosso podcast, que eu conto histórias de mulheres maravilhosas, entrevisto mulheres incríveis que empreendem e é muito rico esse conteúdo. Então, eu tenho que gravar o podcast e eu já tenho terças à tarde, é o momento que eu gravo o podcast. Claro que, Tainá, toda semana os seus blocos acontecem de forma impecável, nunca acontecem mudanças ou variações? Claro que não, sempre acontecem mudanças. Mas a gente precisa deixar tudo lá, porque se você programa, a chance de dar certo, a chance de você produzir mais em menos tempo é muito, muito maior. Agora, se você não programa, a única certeza que você vai ter é que você vai ficar louca varrida e não vai conseguir fazer nem metade daquilo que você já tinha programado. O quarto passo é revisar sempre que necessário. A sua agenda, ela precisa ser vista e revista todo o tempo. Eu não tenho notificações no meu celular, por exemplo. A única notificação que eu tenho é da agenda. Porque o tempo todo eu preciso estar conectada ali com o que vai acontecer no meu dia, com aquilo que eu preciso realizar. Então, sempre que necessário, revise. Pegue as tarefas que você tem pra fazer, que aparecem tarefas. Eu brinco que tarefas brotam, né, na nossa vida assim, ó, do nada. Peguem as tarefas e sempre que aparecer uma tarefa, já coloca ali na agenda. Bom, eu preciso fazer isso então, que horas eu vou fazer isso? Já lança lá o compromisso do horário que você vai executar essa tarefa. E aí você consegue, inclusive, ser muito mais assertiva com as outras pessoas que você se relaciona, seja na sua empresa, seja na sua vida pessoal. Você não vai dizer que você vai entregar um projeto tal no dia tal, se você não vai conseguir, se você não tem tempo hábil na sua agenda para fazer isso. Então, por isso que é tão importante você ter tudo isso já organizado. E o quinto passo é sempre programar tudo. Então, tudo precisa ser programado. Então, por exemplo, todos os meus compromissos pessoais que envolvem a minha família, eu tenho uma agenda compartilhada com meu marido. Então, eu já coloco na minha agenda, ele já fica sabendo. Não adianta você usar a sua agenda, colocar tudo lá e não viver isso. Então eu falo que a agenda, ela é dinâmica, ela é como se fosse o nosso assistente ali, sabe? Porque ela vai te dizer que horas começa, que horas termina, quem vai estar lá, onde vai ser. Então use ao máximo os recursos do Google Agenda. Eu sempre peço o e-mail da pessoa da qual eu vou fazer reunião, vou fazer mentoria. Sempre peço o e-mail para já mandar o convite.
porque ali a pessoa já fica, ela recebe um e-mail e ela vai, mesmo que ela não use a agenda, ela vai ser lembrada desse compromisso. Além disso, eu sempre reviso, né, a agenda da semana. Se eu tenho compromissos agendados há mais tempo, eu confirmo todos esses compromissos com a pessoa e assim por diante. Coloque sempre, por exemplo, a localização, vai ser online, vai ser por qual plataforma, vai ser presencial, então qual é o endereço desse compromisso, para que você não precise na última hora ali ficar pensando, nossa, onde vai ser, quanto tempo. E uma coisa muito importante, programe a sua agenda com espaços de respiração. O que é esse espaço de respiração? Então, se eu sei que eu vou levar 10 a 15 minutos num deslocamento, por exemplo, eu deixo 30 minutos para esse deslocamento. Isso é um espaço de respiração. Entre uma reunião e outra, deixe 15 minutos ali para que você possa tomar uma água, ir ao banheiro, fazer um lanche se necessário. Porque imagina o quanto vai ficar a sua mente se você colocar uma reunião atrás da outra, sem tempo para respirar, você fica muito mais estafada. Então é muito importante que você trabalhe com tudo isso, porque aí sim, quando uma correria acontecer, vai ser a exceção e não o padrão. Então eu acredito muito que nós empreendedoras, a gente merece ter uma vida saudável, a gente merece estar com a mente saudável. E ter uma agenda organizada é um dos principais motivos para que a gente possa viver um dia a dia muito mais prazeroso e ficar realmente feliz com aquilo que a gente está fazendo. Combinado? Então eu espero que eu tenha te ajudado aqui nessa jornada. Se inscreve no canal, curte esse vídeo. Se você gostou, realmente deixa seu recado, comenta aqui que eu vou adorar conversar com vocês, tá bom? Um super beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!